Precisamos estar preparados para a colheita. Diga glória a Deus. Amém? Precisamos estar preparados. Você que já achou a palavra, eu queria pedir para você, levante a Bíblia, sentado mesmo. Senhor nosso Deus e nosso querido e amado Pai, a Tua palavra ela tem poder de transformar a vida de uma pessoa. A Tua palavra tem poder, meu Pai, para mudar a vida de uma pessoa. Então que o Senhor venha nos abençoar e mudar a nossa vida, em nome de Jesus. E aonde chegar essa palavra, que chegue também o Teu poder, a Tua bênção, a Tua virtude, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém e amém, graças a Deus. Amém? Precisamos estar preparados para a colheita. A colheita é algo que faz parte da nossa vida. Às vezes a gente acha que o esforço maior é na plantação, mas não é. O esforço maior é para a gente colher. Você vê quando há colheita de determinados grãos aqui na nossa região, você vê um movimento que fica de caminhão, né? O movimento precisa de muito mais pessoas para conseguir escorrer uma safra, né? Enquanto eles estão lá plantando é o número de pessoas. Enquanto eles estão cuidando é o número de pessoas, mas na hora de colher e na hora de mandar aquela colheita para outros lugares precisa de muita gente. Então nós precisamos estar preparados para colher. Coisas boas precisa se preparar para colher, coisas ruins não precisa. Porque tem muitas coisas ruins que aconteceu na tua vida que o diabo é diferente de Deus. A Bíblia fala que Deus está à porta e bate, o diabo não. O diabo, se ele achar uma brecha, ele pega e capota a vida da gente. É ou não é verdade? Mas Deus não é assim. Então nós precisamos estar preparados para a colheita. Olha só o que é uma pessoa que foi abençoada por Deus. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, 26, no verso 12. Diz assim: semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Olhe para esse irmão que está do teu lado, pergunta: você está preparado para essa colheita? O que Deus quer fazer na minha e na sua vida é muito maior do que a gente imagina. E o que Deus quer fazer e vai fazer na nossa vida é algo tremendo. É algo extraordinário, então nós precisamos atentar para isso. Por isso que o título da pregação de hoje eu coloquei: precisamos estar preparados para a colheita. A colheita vai vir, gente. E nós precisamos estar preparados, porque se a gente colhe sem estar preparado, daqui a pouco a gente sai da igreja, abandona a fé. Tem pessoas que ela nunca fica naquela situação assim de tranquilidade, sempre está na luta. Por quê? Porque sempre quando ela está na luta, ela ora, ela vem na igreja, ela busca. E quando as coisas começam a melhorar, ela já não dá tanta importância para vir buscar, para orar. Ou seja, ela para de plantar. E parando de plantar, a gente vai parar também do quê? De colher. Só que a nossa vida é uma plantação diária. E quando eu digo plantação, eu quero dizer em tudo: em oração, em entrega. Sabe, você plantar amor dentro da tua casa. O colher requer muito esforço da gente. Você tem que se esforçar. Amém? Coloca a figura 1 para nós aí. Olha o que está escrito no livro de Gênesis 8, 22, na versão NVI. Eu até pedi para colocar aqui que está na versão NVI. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Enquanto durar a terra, o plantio e colheita não vai cessar. O plantio e colheita é algo natural da vida. O plantio, a gente vai colher, nunca a gente colhe proporcional à nossa plantação, é sempre maior. Por isso que eu sempre falo para você: o que você faz para os outros vem 10 vezes maior ou pior para a tua vida. Então nós temos que tomar cuidado, nós temos que colocar a nossa vida na mão de Deus. Nós temos que entender que nós temos que estar preparados para chegar no nível que Deus vai nos colocar. Posso ouvir um glória a Deus? Nós temos que estar preparados. Satanás, o diabo, ele é astuto, então ele fica diariamente tentando roubar a semente que nós plantamos.
É colocando na nossa mente, olha, você não pode, você não consegue, está demorando, mas tudo vem na hora certa. Nós aqui, todos nós aqui podemos ter um fruto, uma fruta que é a nossa favorita. Se a gente plantar agora essa fruta, não dá para a gente colher amanhã, tem um tempo. E por que quando se diz respeito às coisas de Deus, a gente quer tudo para ontem? A gente quer que as coisas aconteçam para ontem. E a ansiedade, ela mostra que nós estamos sem fé. A ansiedade, ela está mostrando para nós que nós não acreditamos tanto em Deus como dizemos acreditar. A ansiedade está mostrando que nós não estamos posicionados como deveríamos estar. Quem está entendendo, pastor? Então, se eu quero ter uma colheita abençoada na minha vida, e eu digo em todas as áreas, porque às vezes a pessoa fala assim, eu tenho muito dinheiro, mas o fato de alguém ter muito dinheiro não quer dizer que ela teve uma plantação boa. Às vezes ela tem muito dinheiro que ela enganou pessoas, às vezes ela tem muito dinheiro que ela tirou proveito das pessoas. E se a pessoa tem dinheiro dessa forma, esse dinheiro não tem a bênção de Deus. Quem está entendendo? O que vem fácil, vai fácil. Então, o dinheiro, essa prosperidade não tem a ver com dinheiro. Porque você pode ter muito dinheiro e não ser próspero. Você pode não ter R$1 no bolso agora e ser muito próspero por Deus. Amém, pessoal? Não estou dizendo que você não vai ter. Diga, eu vou ter. Fala para esse irmão que está do teu lado, eu te abençoo com bênçãos financeiras. Fala para ele aí. Amém? Glória a Deus. Coloca Gálatas 6. Abra a sua Bíblia lá no livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 6. No versículo também 6. Gálatas 6, 6. O que o homem semear, isso também ceifará. Olha o que diz. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas a quem o instrui. Sabe, tem pessoas que elas só procuram o pastor para falar o que deu errado e o que deu certo. Você precisa procurar teu pastor falar. O pastor está te instruindo nas coisas boas, seja participante, fale, né? Eu fico tão feliz quando vem um irmão e fala assim, olha pastor, abençoa o carro que eu comprei, Deus já está abençoado, mas ele vem porque ele crê no sacerdócio do pastor, ele crê. Sabe, tem pessoas que tudo que ela vai resolver, ela pede oração antes para o pastor dela. Participe com o pastor de coisas boas, daquele que te instrui. Aí diz assim no 7, e não vos engane, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifar. Nós não podemos zombar de Deus e não podemos, sabe, nos enganar, achando que nós estamos plantando uma coisa e vamos colher outra. Não, a gente vai colher exatamente o que nós plantamos. Se eu tenho orado, se eu tenho lido a Bíblia, se eu tenho me entregado, se eu tenho uma vida de constante oração, plantação diária para o reino de Deus, eu nunca vou pensar assim, não tem mais jeito, eu vou desistir, eu vou parar, não. Porque ainda que venha essa sensação sobre nós, a gente sabe o quê? Que a gente está fortalecido na palavra de Deus. A gente está fortalecido, Deus, Ele quer mudar a história da sua vida. Está chegando uma grande colheita para a sua vida, diga glória a Deus. E quando eu digo isso, é coisa boa. Está chegando uma grande colheita para o teu casamento, para as suas finanças, para a sua vida familiar, para a sua saúde, amém, pessoal? Só que a gente tem que entender que de Deus não se zomba. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Aí no 8 diz assim, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção ou destruição, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Diga glória a Deus. A maior bênção que nós podemos ter não é, sabe, eu sou abençoado porque eu tenho um carro zero. Eu sou abençoado porque, olha, minha família, todo mundo se formou. Não estou dizendo que isso não seja bênção, é bênção também. Mas a maior alegria da nossa vida tem que ser ter a nossa salvação, ter o nosso nome escrito no livro da vida. Diga glória a Deus, diga o meu nome, vai estar escrito no livro da vida. Então a nossa plantação é para isso. A gente vai tratar bem as pessoas, a gente vai amar a nossa família, a gente vai ser fiel no que a gente for propor a fazer,
vai andar com fidelidade em tudo que for fazer. Por quê? Porque o nosso objetivo maior é a nossa salvação. O objetivo maior da nossa colheita não é as colheitas desse mundo, que pode ser grande diante dos nossos olhos, mas não é nada para Deus. Tanto é que quando o diabo falou para Jesus, está vendo a riqueza desse mundo e o reino desse mundo? Tudo isso te darei se prostrado. E Jesus se prostrou? Não, porque o que Deus tem é muito maior do que a riqueza desse mundo. Diga glória a Deus. O que Deus tem para mim e para a tua vida vai além do que a gente imagina. Amém? Ei, por esses dias o teu telefone vai tocar com boas notícias. Diga glória a Deus. Por esses dias você vai ver resultado de orações que você tem feito há muito tempo. Diga glória a Deus. Tem gente orando há muitos anos por uma coisa, por um objetivo, e parece que cada dia está mais distante. Só parece. Porque você está bem próximo de colher o fruto daquilo bom que você plantou. Diga glória a Deus. Amém? E diz assim no 9: e não nos cansemos de fazer o quê? O bem, porque ao seu tempo ceifaremos, senão desfaleceremos. O que é desfalecer, pessoal? É desanimar, é parar. Tem pessoas que ela estava fazendo bem, mas ela cansou. Ela cansou porque ela está olhando para a lógica e está falando, pô, mas o meu filho não muda. A minha filha não muda, a minha família não muda, a minha vida financeira não muda, parece que não acontece algo extraordinário, e você está olhando para o quê? Para a lógica, você está olhando para a realidade de hoje. Mas viver pela fé, né, pastor, não é olhar para a realidade de hoje. Viver pela fé é a gente olhar e acreditar naquilo que a gente não está vendo. Eu não estou vendo a transformação da minha casa, mas eu creio. Eu não estou vendo a prosperidade ainda na minha família, mas eu vou ser uma pessoa próspera. Diga glória a Deus. Eu não estou vendo a cura, estou fazendo esse tratamento, mas eu creio que eu estou curado. Amém? É isso que você tem que entender. Viver pela fé é viver no caminho de Deus. Sabe, essa doença, esse problema que você está enfrentando, pode estar sendo um problema para você, para mim, mas para Deus não é nada. Diga glória a Deus. O Deus que te trouxe aqui pode mudar. O Deus que te trouxe aqui pode transformar. Diga glória a Deus. O Deus que te trouxe aqui pode te abençoar, mas você não pode cansar. Olha para essa pessoa que está ao outro lado, não canse de fazer o bem. Falei. Nós temos que estar diariamente fazendo o bem. Até coloca a figura 2 para nós aí. Olha só o que nós colocamos aqui no 2. Nossa plantação precisa ser diária e constante. Não é hoje eu faço porque eu estou feliz, amanhã eu não oro porque eu já não estou muito feliz. Hoje eu vou vir na igreja porque hoje o tempo está bom para vir na igreja. Pode estar chovendo, eu vou vir. Pode estar frio, eu vou vir. Eu vou estar todo dia na presença de Deus. Eu vou estar todo dia fazendo o que eu preciso fazer. Diga glória a Deus. Eu preciso entender isso. Eu preciso entender que eu não posso cansar. E o cansaço que eu falo não é físico, porque a gente cansa fisicamente, não é verdade? Tem gente que vem para a igreja direto do trabalho. Tem pessoas que às vezes eu vejo, ela vem correndo assim, sabe? Ela desce do carro e vai correndo, porque ela sabe, ela está chegando bem na hora que vai começar o culto, porque não é porque ela quer, é porque ela acabou de soltar do trabalho. Não é? Os compromissos que ela tem, a responsabilidade. Então, cansar fisicamente, a gente cansa todo dia. Por isso que todo dia nós temos que dormir. Ou não é verdade? Por que a gente dorme? Para descansar. Pastor, eu estou cansado. Descansa no Senhor. Amém? E como que eu descanso no Senhor, pastor? É orando, é acreditando. Não se canse de fazer o bem. Olha só. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfaleceremos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente ao da família da fé. Por que isso? Porque às vezes você está ajudando uma pessoa que tem que prestar conta com Deus. Às vezes você está entrando numa luta que não era para você entrar, e você está gastando muita energia.
Você não pode entrar em lutas que não é para você entrar. Não, pastor, não. Eu me lembro quando eu era começo meu, pastor, de auxiliar de pastor. Um dia uma mulher falou para mim assim: pastor, eu faço tudo certo em minha vida, pastor, se eu te contar. Quando a mulher saiu, eu fiquei até 3 horas da manhã chorando e falando: Deus abençoa essa mulher faz tudo certo, meu Deus. Por quê? Eu não conhecia a Bíblia direito. Era o começo da minha caminhada com Deus. Eu não tinha experiência, eu tinha 13 anos de idade. E eu orei, chorei. E o pastor chegou para mim e falou assim: Eduardo, vai ter reunião com os auxiliares lá no centro de Campo Comprido, lá do Campo Comprido, vai ter reunião lá com os auxiliares, é para você ir lá. Eu fui para pegar o ônibus. Quando eu olho, eu vejo aquela mulher vindo de bicicleta e uma fumaça saindo da bicicleta assim, e eu falei: não, ela deve estar com alguém, não é possível. A mulher da igreja que falou que fazia tudo certo estava fumando na bicicleta. E Deus me mostrou aquilo e eu entendi. E aí, em seguida, Deus me mostrou aquela mensagem que Davi falou: fui moço e agora já sou velho. Nunca vi um justo ser desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E aí eu falei: não, eu vou conversar com essa mulher, ela vai no meu culto, eu vou conversar. Conversei com ela. Não falei nada, que vi ela fumando, conversei com ela. E quando eu conversei com ela, eu falei: irmã, a senhora faz tudo certo? Eu faço, pastor. Eu faço tudo certo, eu oro, eu leio a Bíblia, eu jejuo. Eu falei: a senhora fuma, irmã? Tá, eu fumo, mas eu sou sincera para Deus que eu fumo. Então a senhora não está fazendo tudo certo. Eu quis explicar para ela que aquilo ali estava trazendo coisas ruins para a vida dela. Então a gente vai entendendo que Deus sabe de todas as coisas, não se canse de fazer o bem. Diga glória a Deus. Quando é que você tem que plantar coisa boa todo dia? Não é uma vez por dia, é várias vezes por dia. Diga glória a Deus. Eclesiastes 11, 6. Olha o que diz o livro de Eclesiastes. Eclesiastes 11, 6. Eclesiastes 11, 6. Gente, você está entendendo a palavra ou não? Pergunta para esse irmão que está ao teu lado: tu está entendendo? Gente, nós precisamos colocar nossa vida sempre na mão de Deus. Nós precisamos acreditar que Deus sabe de todas as coisas. Olha o que diz o livro de Eclesiastes 11, 6. Gente, eu preciso estar ciente disso. Olha o que está escrito aqui, ó. Eclesiastes 11, 6. Semeie pela manhã a tua semente, e à tarde não repouse a mão. O que é repousar a mão? Descansar. Você semeou de manhã, à tarde continua o quê? Semeando. Aí diz mais assim: porque não sabes qual prosperará, se esta ou aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Então, eu orei de manhã, eu tenho que orar à tarde, eu tenho que orar à noite, eu tenho que buscar a Deus. O que você quer colher dentro da tua casa? O que a senhora quer colher dentro da sua casa? O que você quer colher, o senhor, a senhora, você que me acompanha aí na internet, o que vocês querem colher dentro da sua casa? Aquilo que você quer colher, você tem que plantar. Não dá para mim plantar uva e querer comer melancia. O que eu colher, o que eu plantar, eu vou colher. Eu quero ter uma casa de paz. Por que você não começa a plantar paz? Eu quero ter uma casa, um ambiente aconchegante. Eu falo para as pessoas e falo sem medo de errar. O melhor lugar que eu tenho para estar é a minha casa. Quando está eu e a minha esposa, sabe? Um dia alguém falou para mim assim: pastor, o senhor não gosta de estar no meio do povo? Não, eu gosto, eu amo, é a minha vida pregar a palavra de Deus. Mas eu não tenho tanta paz quanto quando eu estou na minha casa. A gente está aqui na igreja, às vezes entra alguém chorando aqui dentro da igreja. Um dia eu fui conversar com a mulher falou assim: pastor, Deus não existe. Então, Deus te abençoe, irmã. Não, mas Deus não existe, pastor. O que eu posso fazer? Se é Deus, eu estou aqui sendo um mensageiro de Deus e a pessoa acha que Deus não existe, o que eu posso falar para ela?
Pastor, só tem que provar para ela que, se ela já colocou na cabeça que Deus não existe. Pessoas que chegam para mim e falam assim, pastor, eu sou um azarado, eu nasci para sofrer. Se ela acredita nisso, eu posso orar, posso jejuar, posso abrir a Bíblia, pregar vários versículos para ela. A mente dela já vai estar cauterizada nisso. Porque quem destrava a tua mente é o Espírito Santo quando você permite que ele faz isso. Tem pessoas que têm uma mente cauterizada e ela pensa, eu nasci para sofrer, não vai dar certo. Então nós precisamos ter paz. Eu quero ter paz na minha vida econômica, eu tenho que cuidar do que eu compro. Você pode ganhar 100 mil no mês. Se você gastar 200 mil no mês, você vai ficar como? Endividado, vai perder a paz. Ah, pastor, eu quero ter paz dentro da minha casa. Às vezes, para você ter paz, você tem que ficar mudo dentro da tua casa. Você tem que falar menos e amar mais. É ou não é? Falar menos e amar mais. Porque às vezes a gente está fazendo o contrário. A gente fala mais e ama menos. Então nós temos que amar mais. Ame, pessoal. Os mandamentos se resumem em 2. Amar a Deus acima de todas as coisas, o nosso próximo como a ti mesmo. Quando teu marido, tua esposa querer brigar, olha para ele bem sério e fala, sabe o que? Eu te amo. Fala para o teu marido assim, eu te amo. É verdade, fala. Quando teu filho quiser brigar, dá um abraço bem apertado no teu filho e fala assim, eu te amo. Deus, em nome de Jesus, abençoe meu filho. Meu filho, se acalma. Mas às vezes um quer falar mais alto que o outro, então nós estamos plantando o quê? Guerra. Então, aprenda isso, gente. Plante coisa boa. E você começa a plantar coisa boa e você começa a ver como é bom andar em paz. Como é bom andar em paz. Como é bom você estar em paz com Cristo. Você estar em paz consigo mesmo. Como é bom você deitar a cabeça no travesseiro e dizer, hoje eu fiz o que era para ser feito. Amém? Ter a consciência limpa. Diga para esse irmão que está do teu lado, tenha consciência limpa. Coloca a terceira figura para nós. Para gente, sabe, ter uma plantação, estar preparado para a colheita. A gente precisa ter paciência. Diga para esse irmão que está do teu lado, paciência. E a paciência é um dos frutos do Espírito Santo. Amém? A paciência é um dos frutos do Espírito. Tiago, capítulo 5, no verso 7. Olha o que diz aqui, Tiago 5, 7. Glória a Deus. Hoje nós estamos dando uma voltinha na Bíblia, que é bom você conhecer a Bíblia, conhecer a palavra, amém, pessoal? Tiago 5, no verso 7. A necessidade, bênção e exemplo da paciência. Diz assim, sede, pois, irmãos, paciente até a vinda de quem? Do Senhor. Quando é que o Senhor vai vir? Não sabemos. Você sabe quando o Senhor vai vir? Ah, falaram para mim que para mim o Senhor... Você acredita? Ninguém sabe, pessoal. Não, mas fulano... Falaram que Deus ia vir tal dia para ele, e naquele dia ele morreu, porque ele colocou às vezes aquilo no coração, e foi o próprio diabo que ceifou a vida da pessoa. Que isso, pastor? Verdade. Nós não sabemos o dia que Deus vai vir. Ele pode vir de uma maneira coletiva, buscar toda a igreja, ou ele pode vir buscar nós de uma forma individual. Um dia vai ser nosso último dia nessa terra. Diga glória a Deus por isso. Para nós isso não deve ser motivo de tristeza. Porque se nós estamos salvos, nós temos que entender que uma hora a gente vai ser promovido. É mais ou menos isso. Nós vamos ser promovidos. Imagina, às vezes eu fico pensando, puxa vida, que legal vai ser a gente ser salvo. Eu me lembro, tem alguns pregadores que eu não conhecia ainda, que eu tenho vontade de conhecer. Mas quando eu vou, tenho oportunidade de ir. Quando eu estou viajando na igreja, de pregadores que me ajudaram muito sem me conhecer. Tem pregadores que me ajudaram muito sem me conhecer. Um dia eu lembro que eu cheguei num pregador, eu dei um abraço tão forte nele e falei, obrigado por tudo. Ele ficou sem entender nada. Mas nas madrugadas eu estava assistindo o vídeo dele no YouTube e Deus usando ele para falar comigo.
E a gente fica impressionado a ser um culto de 2, 3 horas, às vezes, só de pregação. Tem gente que não aguentaria. Por quê? Porque ela vem para a igreja preocupada de ir embora. Ela não vem para a igreja para se alimentar. E aí eu estava num culto, um dia desse, de um pastor que eu considero como homem de Deus. E ele falou assim, meu Deus, passei do horário. Ele estava pregando já 3 horas que ele estava pregando. E a gente não sente. Sabe por que não sente? Porque o propósito que a gente foi lá. Se alimentando. E ele falou assim, olha, eu escrevi muita coisa para falar, mas eu não consegui falar 30% do que eu queria falar. Mas tem pessoa que se passar um pouquinho do horário do culto, ela não vem mais, ela não volta na igreja. Porque ela veio da igreja atrás de bênção, ela não veio na igreja para se alimentar. Agora, se a gente fica impressionado ver aquela pessoa que a gente gosta, que a gente considera, agora imagine quando a gente ficar frente a frente com Deus. Já pensou? Eu tenho um sonho de fazer uma pergunta para Noé. Olhar para Noé e falar, Noé, como foi fazer a arca? Como foi fazer a arca? Você se machucou? Como foi? E ele, eu acho que cheio de cicatriz do corpo, vai falar assim, olha, Eduardo, eu me machuquei. E foi difícil de conseguir as madeiras. Foi difícil de eu fazer a arca, foi difícil. Foi difícil lidar com os meus parentes, meus amigos, falando para que um barco desse tamanho? Olha, pessoas falaram que eu estava ficando maluca. E já pensou ele olhar para nós e dizer assim, como é viver na terra, nessa geração que vocês viveram? E ter a certeza que Deus, através do Espírito Santo, mora dentro de vocês. Como foi? E eu vou poder dizer, foi glorioso. Passamos momentos que achávamos que não ia conseguir. Passamos momentos que parecia que a colheita não vinha. Passamos momentos que, olha, parecia que cada vez estava mais difícil. Mas estamos aqui porque vencemos. Diga glória a Deus. Já pensou nós se encontrar na Nova Jerusalém? E você olhar e dizer assim, olha, pastor Eduardo, teve dia que deu vontade de pegar o senhor pelo pescoço lá na igreja. Mas eu venci. Obrigado pela palavra que saiu da tua boca. Obrigado pela coragem que você teve de pregar a verdade. Amém? Um dia nós vamos estar no culto celestial. Na Nova Jerusalém. Amém? Então olha só. Sede, pois, paciente até a vinda do Senhor. O lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Diga para esse irmão que está do teu lado, a vinda do Senhor está próxima. Aleluia! A vinda do Senhor está próxima. Então nós temos que ter paciência. Paciência hoje, no dia de hoje, falar de paciência. Vamos ser sinceros. Vamos. Muitos de nós, se Deus tivesse pedido para nós fazer a arca, o projeto estaria no meio tinha parado na metade. Muitos de nós, daqui a pouco, ia somar e ia falar, o quê? Buscar madeira em outra cidade, tem que comprar tudo isso de betume. Talvez a gente não ia fazer o projeto que Deus queria. Muitos de nós, por menos disso, nós estamos parando o projeto que Deus quer para a nossa vida. Eu não sei se você sabe, mas tudo tem um preço, meu irmão. Tudo tem um preço. Às vezes alguém chega para mim e fala assim, pastor, eu queria ter uma fé que nem a sua. Eu falo para eles, ora, eu estou orando, tentando buscar uma fé. Eu estou orando, eu estou chorando, estou na presença de Deus. Ora. Não, pastor, porque eu vi um pastor um dia transferindo a unção para a vida de uma pessoa, e a pessoa disse que ia rodar a nação. Se não orar, se não plantar, não colhe não, pessoal. Amém? Jesus, ele para vencer o mundo, ele teve que nascer de uma mulher, ele nasceu de uma mulher. Jesus nasceu de uma mulher virgem. O próprio Deus implantou ele dentro do ventre daquela mulher. E ele nasceu, ele foi uma criança. Sabia disso ou não? Quando ele tinha uns 12 anos de idade, ele se perdeu dentro do templo. Ele era uma criança normal. E quando ele teve 30 anos de idade, começou o ministério na vida dele. Primeiro ele venceu.
Às vezes a pessoa fala assim, mas eu já estou com 30 anos de idade, está demorando para acontecer as coisas na tua vida. Se você chegou no 30 anos, você chegou na melhor fase da tua vida, e na hora que você começa a cair a ficha, e entender que a vida não é a ilusão que você pensava que era. Irmãos aqui que tem mais idade que eu, sabe isso que eu estou falando. Quando você chega numa certa idade, você começa a amadurecer e você começa a entender por que eu fiz aquilo de errado. Por que eu não ouvi meus pais? Por que eu não ouvi minha professora? Por que eu não ouvi aquele conselho? É ou não é? Porque você começa a amadurecer. Então Jesus, com 30 anos de idade, começa lá o ministério dele. E quando começou para valer, cura, libertação, palavra. Ele pregava o quê? Reino do céu. Ele pregava. Um dia eu vi um pastor pregando e falando do jovem rico, que Jesus pediu para ele dar tudo que ele tinha, ele não deu, por isso que ele saiu triste. Mas Jesus não pediu para ele dar numa igreja. Jesus não pediu, mas os lobos salteadores da internet, das igrejas hoje, faz as pessoas vender tudo que ela tem para dar na igreja. Ei, Deus não quer teu dinheiro, meu irmão. Deus não quer que você venda tudo que você tem e traga para a igreja. Isso aí é o maior engano de Satanás. Vamos ficar na dependência de Deus. Deus não precisa do nosso dinheiro, porque o dinheiro que Ele nos deu, o que nós temos foi Ele que nos deu. Diga a glória a Deus. Ele quer que você tenha vida com Ele, Ele quer que você tenha paciência, espere. Amém? Não tem elevador com a vida com Deus, que a gente aperta o botão, 18º andar. É escada. Tem um louvor que diz que a escada é tão grande que a gente sobe escalando. Cada degrau é escalando, é orando, é lendo a Bíblia. Você está preparado para a tua colheita, meu irmão? Quer ver uma pessoa que está preparada para uma colheita? É aquele que não para de plantar. Aquele que não para de plantar e tem paciência, ele entende. Hoje não aconteceu o que eu quero, mas vai acontecer, aleluia. Ainda não cheguei onde eu queria chegar, mas eu vou chegar, amém? Ei Deus, não importa se vai ser hoje ou se vai ser amanhã, o que importa é que eu vou viver o resto da minha vida constantemente plantando. Diga glória a Deus. Eu vou viver constantemente plantando, eu vou plantar. Tem pessoa que só começa a plantar oração quando o calo aperta. Tem irmãos que só começam a orar quando as coisas começam a dar ruim na vida dela. Ainda bem que aqui não tem irmãos assim, glória a Deus. Tem irmão, gente, que ele só começa a orar quando as coisas apertam dela, quer orar, quer jejuar, quer ler a Bíblia. Começa agora, meu irmão. Porque você não sabe qual vai ser o dia que vai chegar uma prova para você passar. Você não sabe qual é o dia que você vai ter que enfrentar uma luta. Então você tem que estar orando, sabe? Ore, tenha compromisso com Deus. Tenha compromisso, tenha responsabilidade espiritual. Amém? Constância. Cuidado com o que você fala, porque a palavra também é uma planta. Você lembra de Jesus? Jesus viu de longe uma figueira, foi ver se nela tinha fruto. Tinha fruto ou não? Jesus sabia a época do fruto ou não sabia? Sabia. Quem tem frutas lá na sua casa? Você sabe a época que dá ou não sabe? Sabe. Jesus, ele era um homem muito inteligente, porque ele era 100% Deus e 100% homem. Então a capacidade dele de inteligência nem se compara com a nossa. E Jesus olhou aquela figueira, ele sabia que não tinha fruto, mas ele queria ensinar uma lição para nós e para os discípulos. Ele chegou na figueira, estava com fome, não tinha fruto, ele disse o quê? Nunca ninguém jamais coma fruto de ti. E a Bíblia deixa bem claro, e os discípulos ouviram isso. E a Bíblia fala que do outro dia, na hora parece que não aconteceu o quê? Nada. Mas no outro dia, quando eles passam por ali, um dos discípulos falou para ele: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou desde a raiz. E Jesus disse: tem fé em Deus? Ele quis dizer que cuidado com o que a gente fala, com outras palavras, porque parece que eu falo uma coisa, parece que não acontece nada na hora, mas e depois? Será que nós não estamos usando palavra para amaldiçoar a nossa família,
o nosso trabalho, a nossa vida? Será que nós não estamos deixando levar pelo falatório do diabo e estamos arrancando as sementes que plantamos porque achamos que orar muito não está adiantando, que vir na igreja não está adiantando, que jejuar não está adiantando? Ei, Deus nunca deveu para ninguém. E tudo que nós fazemos vai chegar nas nossas mãos. Tudo que você faz para Deus não fica esquecido. Amém? Deus está falando para nós hoje, tenha paciência. Quem tem filhos aqui, as mulheres que têm filho, vocês que têm filho, eles agora conseguiram ter o parto cesariana, que diminui um pouco a dor, mas não consegue diminuir o prazo da criança nascer, tem que esperar 9 meses. É ou não é? Se uma criança nasce antes dos 9 meses, tem que fazer o quê? Tem que ficar numa incubadora. É ou não é assim? E para vir uma criança ao mundo, ela vem, mas tem dor. É ou não é? Tem primeiro a paciência, que tem que esperar no mínimo 9 meses, né? É 9 meses de espera. A barriga vai crescendo, a criança vai crescendo. No primeiro mês a mulher consegue dormir, no segundo já não consegue muito. Quando cresce, então a mulher fala: meu Deus, eu não aguento mais. E para dar a vida, tem que ter dor. E às vezes nós queremos colher, nós queremos que nasça algo na nossa vida sem ter dor. Nós queremos que aconteça as coisas na nossa vida do dia para a noite, no estralar de dedo, do dia para... Não é assim, não é assim. Plantação, gente. Plantação, entrega. Converse com qualquer mulher que teve um filho. Ela vai dizer assim: olha, os minutos que antecediam a vida da criança, o coração da mulher fica a mil, a mulher fica ansiosa, sente muita dor, mas quando ela pega a criança no colo, ela fala assim: eu quero ter mais. Sabia? Ela fala: eu quero ter mais. Ela parece que esquece aqueles 9 meses que sofreu. E ela fala assim: ai, como eu queria ter mais. Ai, que lindo meu filho. É ou não é? Quando chegar a bênção de Deus para a tua vida, você vai esquecer nesses momentos difíceis que você passou. Aquele que anda chorando enquanto semeia, vai voltar sorrindo, cantando com os seus feixes. Diga glória a Deus. A colheita vai ser maior do que tua plantação. Amém? A colheita vai ser maior. Então continua plantando, gente. Pastor, eu acho que não vou aguentar. Eu acho, já é uma palavra que não tinha que estar na nossa boca. Eu vou aguentar porque Deus é comigo. Eu não vou aguentar, eu vou vencer essa situação. Diga glória a Deus. Eu não vou suportar esse problema, eu vou vencer esse problema. Amém? Ei, tem colheita chegando para a tua vida, meu irmão. Tem colheita, tem gente aqui que estava pensando em desistir e parar. Tem gente me acompanhando achando que Deus esqueceu de você. Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de nós. Amém? Vai chegar uma hora que você vai olhar e vai ficar como quem sonha. Porque a colheita vai chegar para a tua vida. A colheita vai chegar. E tudo que é bom, você tem que se preparar. Tudo que é bom, você tem que se preparar para receber. Amém? Quando foi nascer tua criança lá, teu bebê, você não se preparou? Não começou a comprar as coisinhas, chá de fralda? É ou não é? Começou a preparar roupinha. Começa. O problema é que a gente quer algo muito maior. Algo que, sabe, muito maior de Deus, e a gente não se prepara. A gente fala assim: não, quando aconteceu, muda. Quando Deus fizer, eu mudo. Sabe quando Deus vai fazer, se eu pensar assim? Nunca Deus vai fazer. Porque Deus não vai dar nada para nós nos perder, gente. Quantas pessoas que se perderam por causa do dinheiro. Quantas pessoas se perderam porque entraram numa empresa, se perderam naquela empresa. Quantas pessoas se perderam por inúmeras coisas. Então, se eu quero ver se eu estou preparado para a colheita, eu tenho que ter paciência. Tenha paciência com o teu casamento, com os teus filhos, com a tua esposa, com o teu abençoado do teu marido. Tenha paciência com o teu patrão.
Tenha paciência no trânsito, gente. Tem gente morrendo aqui no trânsito da nossa cidade. Tenha paciência. Tenha paciência, gente. Leve a sério quando você estiver à frente de um volante. Porque quando você está à frente do volante, você pode destruir a vida de alguém se você não prestar atenção. Preste atenção. Não fica falando no celular dirigindo um carro. Use o cinto de segurança. Cuide da tua vida. Cuide, não leve os seus filhos, seus netos, sabe, de pé no carro, no banco da frente, ele pode morrer. Ah, pastor, eu dirijo bem. E se tiver alguém fugindo da polícia e bate atrás do teu carro? Uma criança recém-nascido, numa batida de 50 km por hora, ela chega a ter quase 500 quilos no impacto. Olha só, quase 500 quilos. Não aguenta, pessoal. Cuide dos teus filhos, cuide das tuas crianças. Amém? Pastor, não aconteceu ainda aquilo que eu quero. Deus está caprichando. Amém, pessoal? Ei, tenha paciência. E naquela hora que você aprender a exercer a paciência, sabe o que vai acontecer? Vai começar a chegar coisa na tua vida que você nem imagina. Às vezes você está muito ansioso para aquilo que você quer, por isso que não chega. Nós vamos buscar o Espírito Santo, você fala, ó Deus, abençoa esse serviço, abençoa a minha família. Você não consegue buscar a Deus pela ansiedade. E quando você tiver paciência, entender que a tua vida na igreja não é para buscar bênção. Você acessar esse vídeo não é para buscar bênção, é para ouvir a palavra de Deus e procurar ter vida com o abençoador. Às vezes a pessoa quer colher, mas ela não quer ter compromisso com o Senhor da colheita. E a Bíblia fala que um planta, outro colhe. Quem dá o crescimento é quem? Vai acontecer coisas extraordinárias na sua vida. Você crê? Se você crê, glorifica bem forte o nome de Deus. Ei!